Alô, pessoal! Estamos aqui dia 30 de outubro de 2025, às 16 horas, hoje, no 196º programa, 4 anos no ar, 196, falando sobre o tema doenças mentais e dependências químicas e adicção. Estou entrevistando o doutor Carlos Salgado, psiquiatra, mestre e doutor em psiquiatria pela URGS, especialista em dependência química pela Unifesp, pesquisador do PRODA HCP-A, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rede Brasil, de TDA, conselheiro da BEAD, diretor da Vila Janus, uma clínica de dependências químicas e correções extremamente profissional e ética. Iremos falar sobre TDA, como ocorre, o que acontece em adultos, dependências químicas, diabetes, já é um problema de saúde. Hoje o nosso programa está sendo transmitido para mais de 196 países pela Soul TV, canal 160, também pelo Paul Stream, né, do mundo de Porto Alegre para o mundo. Né? O Paul Stream oferece para você um programa de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Apoio Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. O Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize. Quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, Métodos Soluções em Engenharia, né? Engenharia mais do que obra, é soluções. E a Promed, Soluções em Saúde. Sempre lembrando que o mais importante para nós é você. O Stream é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul. A direção geral é do Fabiano Brasil, coordenação de jornalismo, o Tavson, coordenação técnica, o Flávio Mota e operação técnica, Eduardo Azevedo. Stream é uma emissora do Grupo F Brasil. Siga no Instagram, siga nas redes sociais, clique no selinho e venha patrocinar aqui que o negócio tá bom, tá cada vez mais audiências e é legal. Meu querido Carlos Salgado, eu tenho que cuidar esse nome aqui, né? Tu não deve ser muito bom para quem tem hipertensão, essa brincadeira tu já deve ter escutado várias vezes. Nunca escutou, mas... Primeira vez. É para mim gravar o Salgado, tá? É para mim registrar o Salgado. Meu querido, espero que tu esteja bem. Como é que tu estás? Eu estou bem. Você está bem, eu estou bem. Estamos bem. Esperamos que todos vocês estejam bem. Salgado, vamos começar então já, tu como sendo um especialista, um pesquisador dessa área, por que tem tantas doenças mentais aparecendo? Por que tu acha que esse fenômeno acontece na sociedade? Então, eu acho que tem muito a pauta. A pauta. Quando a pauta traz a baila, né, da opinião pública, para a opinião pública examinar ocorrências. Então, vamos direto ao assunto, né? Modismo, às vezes se aplica, né, a ideia de modismo, uma onda de interesse por autismo. Então, espectro autista, autismo que era de criança também ocorre no adulto, ou sobrevive na vida do adulto. Uhum. E lá está o nosso telespectador, né? Curioso, né? Por que estão inventando doença nova? Então, eu acho que, chamado geral, o que ocorre nos sistemas classificatórios, como a Classificação Internacional de Doenças da OMS, é uma revisão que periodicamente surge. Estamos em vias de aprovar aqui no nosso meio a revisão número 11. São 11 edições e a largos espaços vão surgindo, e a reorganização, então, desse manual, não é só na área de doenças mentais ou de transtornos mentais, né? Em toda a área médica, alguns diagnósticos se consolidam, alguns desaparecem, Francisco, né? E alguns ganham uma expressão maior. Eu acho que podemos usar o exemplo do espectro autista, né, como algo que está na mídia, está na cabeça de cada um de nós. As pessoas começam a conhecer critérios diagnósticos, e esse é um fenômeno que a internet facilita muito o acesso a uma série de evidências que fazem com que um profissional ou o próprio indivíduo possa pensar, bom, eu sou um depressivo recorrente, eu sou um depressivo bipolar, eu sou um maníaco depressivo, eu sou um obsessivo, ou eu sou
um sujeito que tem traços autistas, aí o sujeito olha o filho que está levando para uma avaliação, por exemplo, para déficit de atenção e hiperatividade, se dá conta que esse guri está sofrendo de desatenção, é um guri impulsivo, inquieto, e eu, de guri como ele, sofria da mesma coisa. E aí vem o pulo do gato, Francisco, que é as pessoas organizando o conhecimento, às vezes diante de uma situação de sofrimento, por exemplo, o fracasso escolar de um filho por desatenção ou por características autistas, né, acaba organizando na sua mente, repito, né, uma coleção de sintomas, de sinais que fazem o indivíduo repensar a sua própria condição, às vezes até para refutar. Não, eu não tenho, sou parecido com o guri, mas não é algo tão marcado. Procura um profissional, confirma ou descarta aquele diagnóstico. Então, não acredito que haja uma onda de surgimento de doença mental, mas ondas de conhecimento generalizado mais claro. O que vale, por exemplo, para a hipertensão. Há décadas atrás, ninguém sabia. Como é que eu fico sabendo se eu sou hipertenso? Hoje é trivial. A pessoa quer saber, ela vai ter como saber. Excelente. Eu acho que aqui tu esclareceu alguns pontos e dimensões que me fazem pensar, né? E nós somos no programa Mindset, que bom que a gente faz refletir. Primeiro, os preconceitos sobre as palavras, né? Quando a gente ouve modismo, parece que tu quase desqualifica. E tu dissesse, não é na saúde mental, é em todas as doenças. E quando tu fala onda do conhecimento, cada vez que eu pesquiso mais, eu descubro mais coisas, então eu tenho que ir implementando o meu conhecimento. E o conhecimento começa a agregar, né? O que muitos podem ter a sensação, e aí nós temos que ter o cuidado, que diz, não, isso é reserva de mercado para os psiquiatras, e aí começa as maldades a surgirem, e tu esclarecesse melhor. Não, isso é em tudo, desse o exemplo da hipertensão, desse o exemplo nas próprias saúdes mentais. Vou aprofundar essa pergunta. A aceleração do mundo tecnológico, com telas, com velocidade, com tecnologias, aumenta essas doenças? Olha que bacana o comentário. Por falar em aceleração, né, talvez os bem mais antigos que eu, um pouco mais antigos do que tu, né, devem imaginar assim, como é que será que foi quando surgiram os primeiros carros em Porto Alegre? Né? O que houve é que as pessoas começaram a ficar assustadas que o mundo estava se acelerando. Antes, quando surgiram os primeiros trens na América Latina, as pessoas assustadas com a velocidade estonteante com que o transporte podia levar cargas e indivíduos de um lugar a outro. Então, de novo, né, as ondas de aceleração, acho que fazem parte da história da humanidade. A TV já veio uma vez para diluir a mente dos humanos, afastar o sujeito do rádio, ele nunca mais ouviria a rádio, ficaria dedicado à TV e abduzido pelaquela tela maravilhosa. Quando ela veio a cores, então, ia ser uma chacina da criançada. E assim a gente vem acompanhando. Então, sim, né? Tem um termo interessante, estresse. Originalmente, a palavra estresse tem a ver com síndrome de adaptação, ou seja, diante de um desafio, a natureza humana se adapta. Peixe se adapta, um boi se adapta, mas o ser humano se adapta. Então, da mesma forma, uma das respostas que pode ocorrer para aqueles com maior dificuldade de adaptação à velocidade dos tempos modernos, imagino que daqui a 50 anos mais assombros desses vão surgir, alguns menos hábeis com a adaptação, com a necessidade de adaptação, adoecem. E sim, tens razão, algumas pessoas expostas à disponibilidade da tela do celular, como esse que tu trazes na mão, podem se tornar doentes na relação com o objeto, né, que é o celular, com toda a sua riqueza de informação oferecida, podem adoecer estabelecendo uma relação patológica com o celular. Longe de ser a maior parte das pessoas, a maior parte das crianças, dos jovens, dos idosos, se adapta a esse instrumento e faz dele meramente um instrumento. Então, nem sempre a novidade é absoluta em termos de geração de doença. Para os indivíduos mais vulneráveis, para aquela condição em particular, a resposta, tristemente, às vezes, sim. É possível adoecer por causa de telas, da hiperdisponibilidade de informação que as telas nos impõem.
de novo, estou impressionado pela facilidade que tu coloca os temas e como tu esclarece as interpretações que a gente tem de uma maneira a corrigir um pouco melhor e não desprestigiar ou aquilo que tu estás falando, sim, é uma percepção das pessoas e não quer dizer que seja uma verdade, né? E aliás, e aí tu vai cair num ramo de psicologia. Eu falo também para ti o seguinte, né? Eu não sou um cara convencional, eu atuo em várias frentes e no meu doutorado agora, na minha segunda tentativa de doutorado, que a primeira foi em comunicação organizacional, eu estou fazendo uma cadeira em cada escola do conhecimento. Então eu fiz a cadeira na medicina, no doutorado de medicina de memória, eu fiz a cadeira cadeira 8 na filosofia, que para entender a esquerda e direita, né? Agora me fugiu o nome da cadeira, mas é uma cadeira que estuda os fenômenos sócios partidários. Fiz a cadeira de comunicação organizacional hoje e interessante que quando eu repeti essa cadeira, muda os conceitos, né? Como, por exemplo, antigamente não existia não comunicação, porque eu interpreto o silêncio. Tudo comunica alguma coisa. E aí o pessoal hoje diz assim, não, calma. Se tu não sabe, não viaja. Existe a não comunicação. Então eles começaram a falar muito sobre, acho que muito por causa falando metaforamente, muito por causa do buraco negro. Não, existe a não comunicação, né? Para existir o tudo, tem que existir o nada. Então começa filosoficamente a falar sobre isso. E mais, toda a comunicação que eu aprendi, verbal, não verbal, simbólica, eles resumiram como comunicação prescritiva. O cérebro quer receita. Para quê? Para burlar a receita, muitas vezes. É uma coisa, esse é um outro fenômeno que eu gostaria que tu comentasse. E, por fim, a nova comunicação, que eles chamam comunicação de transmídia, né? Ou seja, comunicação complexa. No final das contas, o que tu faz com isso seria aberta e tu reclama, tu sente, tu sofre, fechada. Tu vai parar, tu vai querer fugir da comunicação. Então, no final, aquelas hipercomunicação, Instagram, é uma comunicação complexa, ou tu te controla e sabe o que fazer com isso, ou tu descarta, ou tu reclama, aí parou a comunicação. Como é que tu vê esse fenômeno acontecendo? E isso são fenômenos de diferença de 4 anos, de uma cadeira para outra. Na mesma cadeira que eu fiz no doutorado, quando era o foco, era na administração, na comunicação e depois. Como é que tu vê esse fenômeno? Acho que tem uma dualidade no conhecimento, serve Perfeito. Talvez para a gente pensar a tua questão, né, da mudança de conceitos. Ciência é refutável. Verdade em ciência é transitória, tipicamente refutável. Hoje, ovo é banido da nossa dieta, semana que vem, o ano que vem, a ciência pode vir a nos mostrar que o ovo é bem-vindo. Até no caso, o ovo não é banido, mas serve como um exemplo grosseiro. Já foi banido, né? Café. O café já foi banido e já foi supervalorizado. A ciência, conhecimento científico, verdade científica é refutável. Ela transita nas mãos dos cientistas e ela pode ser eventualmente derrubada para ser substituída por uma nova verdade. Crença não. Crença é algo mais estável. O indivíduo pode eventualmente mudar o seu conjunto de crenças, mas tipicamente é mais estável e envolve fé, certeza e algo muito tranquilizador. Então, a ciência é muito produtora de inquietude, é da natureza da ciência produzir sofrimento, o sofrimento do não saber. A disciplina que tu fizesses agora, vais fazer... Poder e Justiça, lembrei, mas não essa. Poderia fazer daqui a 2 anos e ter uma surpresa. Não, agora, de novo, a não comunicação existe. Né? Não, a não comunicação é uma abstração sem sentido e a ciência da comunicação atual mostra e que semana que vem poderá ser refutado. Então, eu acho que quando a gente pensa na tela é algo a ser banido da escola. Ok, é uma decisão. Há um movimento mundial de reduzir, talvez não exatamente banir, né, a presença da telinha, da telona, dentro do ambiente de ensino. Será que isso sustenta?
Aí a gente vem com os encargos que isso produz, da dificuldade de comunicação de um pai que está na frente da escola com seu filho que está distraído com os amiguinhos dentro da escola e esquece que o pai veio buscar, e aquela angústia e o sujeito buzinando atrás, a gente começa a achar que a tela é essencial para o capeta sair da maldita conversa com os amigos e o pai poder levar ele para casa. Uma resposta bem pragmática, ou seja, quando somos duros, diretos, firmes, então a gente estabelece que, como a gente começava a comentar, o sujeito tem tais critérios, preenche 5 de 8 critérios lá de uma dada condição, então esse sujeito tem aquela condição e pronto. Bateu o martelo e a terapêutica é X ou Y, assunto encerrado. Esse simplismo serve muito para a comunicação científica. Conjunto de critérios, por exemplo, para um estudo epidemiológico, saber a frequência de um transtorno na comunidade, critérios diagnósticos rígidos, firmes, servem muito, organizam o pesquisador para ele dizer, olha, a frequência de alcoolismo na comunidade é X, a frequência de cefaleia é Y, e organiza. Já para o contato individual do ambiente clínico, talvez isso não faça sentido. Mas voltando à questão comunicacional, comunicação, estresse, adaptação, hiperestimulação comunicacional, que deve, diante da natureza humana, levar à adaptação. Repito, para alguns indivíduos vai ser barbada, se adapta e pronto, seleciona o que interessa e o que não interessa e descarta o resto em termos de registro de memória e é a vida que segue. Tristemente, algumas pessoas era melhor que não fossem tão expostas a esse tipo de ocorrência. Eu gostei também, porque tu fala justamente aqui e eu faço a entrevista aqui e volta e meia eu tenho que sempre lembrar os meus telespectadores que toda a programação, todo o estudo que a gente fez previamente está aqui. Qualquer insight que eu tenho, eu vou colocando aqui. E mais, eu vou olhando se tem algum telespectador que fez uma pergunta, alguma coisa para me interagir. Mas o cara não sabe. Então ele gera uma percepção, o entrevistador não está prestando atenção no entrevistado. Sim. Então eu preciso falar sobre isso, Sim. Então é interessante, eu gosto muito da questão da análise. Vamos falar sobre isso. Às vezes uma boa conversa resolve grandes problemas. E normalmente o ser humano amplifica. Aliás, o cérebro é uma máquina de amplificação. Mas tu falaste de passagem, falaste por uma coisa que eu não queria deixar escapar, que é algo, se eu entendi, como ambivalência. O ser humano pede regras e quebra essas regras. O ser humano, sei lá, se tem um vereador, ele estabelece um regramento para a sua comunidade e às vezes ele é o primeiro a quebrar aquelas regras. Então, lidar... Boa. Teve um caso agora nas redes sociais falando sobre isso. Determinada pessoa criticou a abertura e foi lá fazer compra no ambiente que ele tinha criticado no horário que ele... Anyway... Então, a ambivalência é uma condição humana intrínseca a nós humanos. Nós gostamos e detestamos muitas vezes um mesmo objeto, inclusive na vida amorosa. Dos nossos amigos telespectadores que são casados, por exemplo, há muito tempo, têm alguma forma de relacionamento mais sustentado, certamente podem concordar comigo, Odeiam e amam, porque é humano fazer isso. E assim nós somos com a vida profissional. Não, eu não sou ambivalente. Todo mundo está sujeito a momentos em que põe na balança e diz, eu podia ter feito outra coisa, eu podia ter ido para a direita, eu estou para a esquerda, eu podia ter ido para cima, eu estou indo para baixo, embaixo talvez esteja... Bom, eu estou comendo frango no churrasco de sábado, eu podia estar comendo uma picanha, aí está comendo a picanha, mas estou com saudade do franguinho. Então, ser e lidar com ambivalência... Voltamos à questão da ciência. A ciência tem que tolerar a ambivalência, inclusive do próprio investigador, do próprio pesquisador, que muitas vezes vai a campo e encontra um resultado diferente daquele que ele gostaria de encontrar, e ele tem de tolerar esse impacto duro do contraditório, da convivência com o contraditório. Eu procurava confirmar que o ovo é saudável e eu encontro, a minha ciência me informa que um cálice de vinho não é verdade, que ele é sempre benéfico. Não. A OMS acaba de afirmar, para lidar com um pouco menos de ambivalência do que ela costumava lidar com a bebida alcoólica,
que não há dose de álcool isenta de risco para o ser humano. Por enquanto, a ciência é essa, ponto. Então não tem ambivalência. Nesse momento, a OMS não está ambivalente. Ela posicionou. Não há dose de álcool Segura. isenta de risco para seres humanos. Há uma taça, não há dose isenta de risco. Isso significa que uma taça é danosa. Calma lá, envolve risco. E risco diz respeito ao indivíduo usuário, ao ambiente, ao contexto, à própria condição. Por exemplo, uma pequena dose de destilado não tem como ser danosa. Olha, se tiver um excesso de uma substância tóxica como metanol, ela é bastante danosa. Novidade triste para quem aprecia bebida destilada. Corre esse risco. Então, lidar com ambivalência, lidar com informações contraditórias, com desejos contraditórios, leva muita gente a muito sofrimento e leva algumas pessoas ao divã de análise, à terapia cognitivo-comportamentalista na busca de uma harmonização, né, dos seus desejos. Não, de novo, professor, né? Vou te chamar de professor aqui, muitos me chamam de professor Chicão, muito pela maneira descontraída que a gente leva, a maneira que a gente faz, mas é sensacional, que é essa questão da prescritiva que tu falou, né? Então calma lá, tá? Muitos seguem a receita. Ao falar sobre isso, tu tem que ver qual é E isso me chamou a atenção na cadeira de memória, como administrador, e o pessoal me chamava assim, a professora, assim, tu não tem base para estar aqui, né? Eu disse, não, mas eu paguei, fica tranquila, não é por isso, né? Eu quero assistir a tua aula, eu só espero não atrapalhar. Eu mais aprendia com a pergunta do meu colega do que com a explicação, porque realmente eu não tinha base, e ela dizia, faz um glossário, porque tu vai precisar depois para fazer isso. E a maioria das coisas que eu achava, eu vi que não eram, né? A gente perde, não perde a performance, perde, né? Tem uma série de mitos. O mito que eu tive que falar na ponta da língua, né? E esse artigo me marcou a minha vida, porque na ponta da língua, o velho esquece mais que criança. Está mal qualificada a pergunta, porque esquece do quê? Criança também esquece. Que nível de esquecimento? Então, quando eu olhei a análise do que os médicos fizeram, os cientistas fizeram, cara, eles conseguiram mapear primeiro toda a tomografia que foi feita, qual é o equipamento, quais foram as perguntas que foram feitas, eles mostravam imagens de pessoas conhecidas, mundialmente conhecidas, e outras imagens de pessoas que não eram conhecidas e diziam, então memória rápida, e não consegue se comprovar. O que se consegue dizer que a gente perde a performance em relação a mim mesmo. Mas se eu me comparar, estou com 10%, tu pode ser maior do que eu com 100% de uma determinada... Né? Então é muito difícil, por isso que eu não gosto de falar a palavra competência, eu gosto de falar de características, né? Porque já me dei bem por ser um cara ansioso, proativo, entusiasmado, já me dei mal por ser ansioso, precipitado. Então essa adaptação que tu falasse muito bem faz parte da capacidade do ser humano. Eu tenho um filho que é neurocientista, já comentei com aquela bica, né? E a gente troca muito, e tem uma discussão lá agora que me veio dos presídios, e eu gostaria de entrar um pouquinho. Nós estamos aqui com um fenômeno social do Rio de Janeiro, acontecendo essa semana, que impacta a gente todo. Tem o fenômeno, e eu estava dizendo, existe a teoria dos ratos lá, experimento cento e não sei quantos, que botaram as colônias de rato e os ratos depois começaram a se matar, começavam a fazer, porque o rato socialmente é muito parecido com o ser humano, tem alguns comportamentos. E eu dizia para ele, e ele falava, não, mas o ser humano tem a metacognição, né? Eu digo, a metacognição melhora ou piora essa capacidade? Ou seja, o ser humano é pior do que um rato dentro do presídio, ou não, ele tem condições de ser melhor do que um rato dentro de um presídio? Existe uma possibilidade de uma comparação disso? Pois, agora me pegasse, né? Ou seja... O que é melhor, o que é pior, né? Pois é, o que é melhor. A gente contextualiza, né? Então, uma porção de ratos sob pressão demográfica, num ambiente de escassez alimentar, ele muda a sua conduta. Por uma questão de sobrevivência, os mais fortes sobreviverão, os mais frágeis eventualmente serão devorados pela escassez alimentar. Ser humano, nesse extremo, não é tão diferente.
Então, a gente pega como um exemplo grosseiro, né, aquele grupo de argentinos que caíram lá nos Andes e tiveram de sobreviver às custas da carne dos falecidos companheiros ali. Um deles resistiu a essa alternativa e morreu. Ou seja, quem são os que sobreviveram até o resgate? Os mais fortes. Mais fortes no infortúnio, mais fortes em termos de agressividade para poder usar um tanto de agressão para ir lá e dissecar, né, corpos humanos e poder dividir entre os parceiros da forma mais razoável, mais tolerável possível, porque alguns foram poupados dessa hiperexposição e receberam um naco de carne lá sem maior referência ao todo, o que torna mais tolerável. Então, voltando à comparação, né? Uma população de ratos, ela tem sua dignidade, talvez tenha um relacionamento harmônico, muito provável, até que surja um infortúnio. Vamos lembrar-se do infortúnio do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, um ambiente social muito complexo, com muita violência, com muita estruturação da violência e da intervenção, né, extra-Estado, que é o crime organizado, e uma contrapartida do poder público de lá, e, em um de tantos episódios, fazer um enfrentamento. Efeitos colaterais: 4 mortos não relacionados com o crime, 4 policiais mortos e uma porção de bandidos, supostos bandidos, até prova em contrário, também mortos. É esse o método que contém o crime organizado? Não, o argumento é que todos os outros que foram detidos, esse sim é o resultado que se deseja. Agora, a exposição dos corpos visa o quê? Mostrar o impacto da força do Estado diante da imensa força do crime organizado. Então, ratos, como é que os ratos se organizam? Bom, seleção natural, foram aprendendo a conviver e são milênios tentando fazer isso. Isso é ser vivo, Darwin. Voltamos a Darwin para dizer, olha, a adaptação ao estressor, os que se adaptam melhor têm melhor resultado. Repito, diante da desarmonia, humanos, né, o crime organizado agressivo, entre ratos, escassez alimentar, tudo pode mudar, né? E sempre no sentido adaptativo, ou seja, de sobrevivência, que é uma lógica geral dos sistemas vivos, né? Que é a preservação do material genético sobre a face da Terra. Essa é a lógica mínima, né, de buscar reproduzir. Por que jovens têm um afã, uma tendência tão intensa à reprodução? Porque a força biológica necessitando preservar aquele material biológico sobre a Terra. Ratos se atrapalham com isso, às vezes reproduzem demais e depois tem que eliminar o seu excesso. E seres humanos, grosseiramente, parece que volta e meia, através das grandes guerras, fazem alguma coisa parecida. Então, regulação da disposição para a vida, regulação da necessidade de interromper a vida é uma dualidade importante, né, em estruturas sociais. Que palavra bonita, né? Regulação, né? É quando tu tem essa capacidade. Vamos entrar aqui, só para tu ter uma ideia, nós já estamos há 30 minutos aqui conversando. Aqui. É uma coisa, a conversa flui aqui. E contigo mais ainda. Tu está convidado a vir sempre aqui, a vir em outros programas, né, no Paul Stream. Mas vamos lá, puxando um pouco, como a gente diz, a brasa para o nosso assado. O pessoal sabe, eu sou o presidente da Pacto Porto Alegre, né? Estou presidente, não sou presidente, estou presidente. Uma casa de dependências químicas. Como é que estão as dependências ou adições hoje em dia na sociedade? Como é que é teu olhar sobre isso? O meu olhar, parece que quanto mais eu conheço, mais eu me exponho, né, através da experiência dos pacientes, é uma crescente complexidade. Então, quando a gente olha dependência química, você até ao apresentar, né, o início do nosso programa de hoje, você falou dependência química de Betts. Então, essa aproximação, né, da dependência ou da adição comportamental ao modelo, né, da gratificação repetida que ocorre nas substâncias, né, faz muitos bets, para quem não tem intimidade, apostas esportivas que invadiram, né, o nosso tecido social. Né, as bets através
do celular, através do computador, estão hiperdisponíveis e há uma massiva promoção desse suposto produto benigno, né? Então, acho que um alerta aqui, dentro da sua pergunta, como eu vejo a situação das dependências químicas, eu vejo ganhando complexidade. E com a amplificação, né, no sentido de entender que comportamentos também são adições, podem ser, comportamento sexual, tristemente, pode se tornar uma adição, pode se tornar um vício, numa linguagem chula, né, tanto quanto cocaína. Né, pode transformar a vida do indivíduo numa prioridade desproporcional e desorganizar a vida do indivíduo meramente por uma função humana muito razoável, que é a sexualidade, o exercício da sexualidade. Pode se distorcer. Mas voltando para a Beth, que é a aposta esportiva, uma promessa de algo benigno que claramente, basta dar uma olhada no noticiário contemporâneo para a gente ver que não é benigno. E que para muitas pessoas, especialmente para os jovens, não é nada benigno. O risco de um indivíduo se arriscar pelo encantamento, né, das apostas esportivas, que a promessa é simples, um pequeno gasto, um pequeno investimento inicial e uma promessa de fortuna ali adiante, que é a lógica de um cassino, que é a lógica de uma máquina de cassino daquelas de moedas, é a lógica do jogo, né, de apostar na sorte para promover algo surpreendente. Tristemente, o mecanismo de funcionamento dessas casas de aposta não cumpre sua promessa, ou seja, tipicamente ela empobrece e não enriquece, com impacto, inclusive, Francisco, lá no extremo, sobressalto aí do pessoal do varejo, porque o dinheirinho que ia lá para o varejo movimentar a economia vem sumindo nesse caixa sem fundo que é a aposta esportiva. Mas não é para todo mundo, realmente não é para todo mundo. Mas como eu não sei quem é o sorteado, eu mesmo, por exemplo, não vou me arriscar, né? Porque se eu for sorteado para me encantar com essa roda rápida, né, de perde, ganha na promessa de recuperar ali adiante e que leva à bancarrota de famílias inteiras. Né? Então, alerta geral, né, como estamos diante das dependências químicas. Álcool segue sendo um problema, nicotina, para a surpresa de muita gente, segue sendo um problema, o tabaco segue presente, pegando de volta um espaço através do vape, né, que é o vaporizador, o aparelhinho, né, eletroeletrônico, que cria, né, um vapor agradável para quem tem prazer com nicotina ou outros conteúdos, né, a cocaína, não perde espaço, veio para ficar. Maconha não perde espaço, veio para ficar. Outra promessa de benignidade que não se cumpre. E mais as apostas, especialmente nesse modelo extremamente incisivo, para não dizer agressivo, né, numa oferta brutal que pega todos os estratos sociais. Então, a gente está recém assistindo o iniciozinho de uma encrenca muito grande. Uma encrenca, uma complexidade, como tu falou, está ficando mais complexo tu lidar com isso, né? E aí entra a comunicação pegando um nicho, dizendo que é bom, realmente para algumas pessoas pode ser um prazer, o cara se controla, mas tu tem uma quantidade de pessoas, não se mostra qual é a quantidade do efeito contrário disso. E aí vem as pesquisas e os instrumentos para a gente poder analisar. Aliás, eu tenho alertado algumas parceiros de Bet, porque eles patrocinam muito programas, né? Que eles precisam investir nesse esclarecimento, tá? E só que até agora não tem isso. Não, deixa rodar e deixa eu tirar o suco que eu tenho para aposte com responsabilidade, mas aposte. Então esse é o detalhe. Existe uma frase que eu conheço que é o seguinte: o teu cérebro é uma máquina de repetição, ele repete até virar hábito, e hábito vira vício. E tirar vício se torna uma coisa mais complexa para fazer isso. O meu pensamento não registra dados, ele registra sentimentos e química, emoções. Ele vai registrando esse tipo, o número comparado com emoções é muito insignificante, a gente esquece das questões do número. E o número seria a razão. Eu costumo dizer que o número não tem sentimento, mas número tem comportamento. O número gera sentimento. Então, um número ruim não quer dizer que tu é ruim. É que uma decisão precisa ser tomada, alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. E claro, filosofei o que é ruim, né? Ruim para quem, ruim como. Mas essa química que é gerada no cérebro, no registro do cérebro,
ele é uma dependência química também? Me esclarece isso. Desculpa, eu não posso não ter conseguido feito a pergunta correta, mas eu acho que estou entendendo. A pergunta está corretíssima e a resposta da ciência é dependência química, adição, dependência comportamental é doença do cérebro. Então, nós temos uma estrutura cerebral que se chama núcleo accumbens, é um nome bonito em latim, núcleo accumbens, que é uma estrutura concentrada, digamos, de vias neurológicas, que se alimenta, que se nutre e que se comunica mais corretamente através de um neurotransmissor chamado dopamina, que anda aí, né, até em literatura de acesso bastante amplo. Vulgar não, amplo, Eu acho que até um comentário que a gente pode fazer, vulgarização do conhecimento. Mas, enfim, sim, é uma doença cerebral, o cérebro se vicia, ele cria vias preferenciais de funcionamento a partir da exposição a mecanismos específicos prazerosos e específicos para aquele dado indivíduo, porque não é todo mundo que fuma um cigarro e fica adicto a cigarro, não é todo mundo que come um doce e come a torta inteira, não é todo mundo que bebe uma taça de vinho e se encanta do efeito alcoólico que isso propicia, mas alguns, azarados, tendem ao exagero. E esse exagero fica grafado, registrado, perpetuado em termos cerebrais. E até onde a ciência alcança hoje, isso é indelével. Por isso a lógica da recaída... É uma tatuagem no cérebro. Uma tatuagem, uma via... Uma comparação grosseira, extremamente grosseira, espero que o nosso público não se ofenda, é assim, quando chove na roça, se cria uma valeta. Passou a temporada das chuvaradas, o agricultor vai lá, mexe a terra, replanta, redistribui, né? Põe gado, tira soja, traz de volta o soja e põe o gado a correr. Vem a chuvarada, onde é que a água vai correr? Naquele mesmo trajeto. Então, claro, há questões geográficas, questões geológicas que determinam isso, mas a água se vicia de ir por um dado trajeto. Infiltração num prédio, é uma coisa muito parecida. É bem interessante, porque tu não sabe, a água caminha e tu não sabe de onde é que vem. Ela acha, e aquela via que ela vai preferir. Então, a comparação, como eu grosseira, mas para ficar mais entendido. É um registro indelével. E para reverter esse registro, disciplina, contenção, porque uma vez estabelecido o desejo ardente de ser um apostador em bet ou de ser um usuário de uma substância, quando o sujeito tem o azar de se tornar um dependente químico, um dependente comportamental, isso é indelével e o principal recurso que a ciência tem a oferecer hoje é um período de afastamento ambulatorial, internação entre amigos, entre familiares, internação domiciliar, o que for. Uma reprogramação. Para que se possa esboçar mecanismos compensatórios para lidar com aquela contingência, porque quando tiver chuvarada de novo, a água vai correr pela vala. Por isso, as chamadas recaídas. Então, quem atende dependentes químicos não cura ninguém. A medicina, amigos, não cura ninguém. Raramente, quadros infecciosos, a medicina cura, mas hipertensão, diabetes, depressão... refluxo gastroesofágico, ninguém cura. O cirurgião vai lá e faz um procedimento que cura o refluxo. Talvez, às vezes não cura, né? Suaviza, atenua, põe sob controle. E é isso que a medicina oferece também, a psicologia também, junto, né? Com o médico oferece, pôr sob controle uma tendência muito intensa que a gente chama de dependência química ou dependência comportamental. Doutor, mais uma pergunta aqui que vem justamente na linha do mindfulness, do mindfulness. Atenção plena não existe. Eu continuo vendo pessoas passar aqui, nós estamos no estúdio, no Shopping Total, então pessoas transitam no corredor aqui. E atenção é não levar em conta um estímulo que eu continuo recebendo? Então, nós estamos aqui num delicioso devaneio, né? Transitando por temáticas da saúde mental. Estamos no nosso campo. Então, mindfulness, né? Me parece o que eu consigo alcançar. Já me treinei várias vezes, não sou um excelente praticante, mas alguma experiência benéfica já tive. Atenção plena é o sujeito lidar, né,
com ideias, pensamentos, muitas vezes intensos, desagradáveis, especialmente em pessoas ansiosas ou em momentos de ansiedade. Tolerar que esses pensamentos emerjam, surge, tem uma dívida, essa dívida é difícil de resolver, deixa a dívida vir, ela transita por teu cérebro, tu não briga com ela, tu não combate, deixa que ela vai-se embora e, enquanto isso, uma técnica muito simples, olhar para o próprio corpo, a harmonia corporal, com respiração, relaxamento, foco em áreas corporais, e esse é o mecanismo que orientais usam há milênios para pôr sob razoável controle a tendência a ficarem mais ansiosos do que aquilo que seria operacional. Isso se pode fazer em meio à multidão, num campo de futebol, quando o time está ali periclitante, ou na intimidade do lar, no seu silêncio agradável dentro de casa. Deixa o pensamento inconveniente surgir, não se dedique a ele, né? Especialmente dedique a seu corpo, a seu ritmo ventilatório, a suavidade do seu existir corporal e provavelmente esse pensamento vai ocupar um espaço menor na sua mente. Vai desaparecer? Não, vai desaparecer. Vai ter que em algum momento ser resolvido, porque, por exemplo, é uma dívida financeira significativa, mas a seu momento com mais suavidade. Muito, muito bom, doutor. E eu uso essa correlação muito para o modo da mesma maneira que a gente fez as comparações grosseiras, né? A gente faz algumas comparações grosseiras na administração, que eu digo que o meu processo é o meu cérebro, é o meu comportamento, é mecânico, físico e químico, tá? Esse é o processo nas organizações. Ele funciona dessa maneira. O meu comportamento é psicológico, ou seja, é um padrão social. Então, eu tenho o processo e o comportamento. O meu resultado é a minha memória. Passa a régua e vê quanto é que deu. Não, a memória, né, é o passado, eu passo a régua. E a minha consciência seria a minha estratégia. O quanto eu consigo entender de processo, de ambiente. Então, eu procuro fazer, né? Porque matematicamente, quando tu quer me explicar número, me explica com comportamento. Quer me explicar comportamento, me explica com número. No mundo dos negócios faz muito essa correlação. E, aliás, Harvard, mais de 70% do conteúdo de negócio de Harvard hoje é comportamento, né? Algoritmos de comportamento para pegar as pessoas, para poder fazer isso. Então, dentro dessa análise grosseira também que eu fiz essa figura, a gente fala aquilo que tu falou do estresse, né? Existe o mindfulness do próprio estresse, ou seja, o de-estresse e o estresse, que a gente chama, né? O quanto eu significo isso para mim e o quanto isso me tira do foco das coisas que são importantes. Então, eu entender desse comportamento. Então, agora, no finalzinho, eu até te faço essa pergunta. O fato de eu compreender e estudar me amplifica a sensação sobre isso? Porque a brincadeira é aquilo que tu falou, calma, cuidado, procure um especialista. Eu vou olhar lá os mentes criminosas, né? E aí eu digo assim, mentes criminosas. Mas eu sou assim. Não, tu tem que ter uma série de coisas para tu ser assim, né? Então aquilo que tu falou, depende do contexto, do conteúdo que tu está falando. Então, como é que tu vê essa questão do estresse que se chama o sal da vida, né? Para ter o tempero. Como é que é? Se tu tá assim, é porque tu tá vivo. Se fosse assim, tu tava morto. Então, eu gosto muito, como eu esbocei antes, né, da ideia, na verdade, bem antiga, né, de que estresse é ou síndrome de adaptação, que é uma resposta que tipicamente é criativa da natureza humana, pensando no ser humano, diante das dificuldades, das incoerências, enfim, dos estressores, daqueles fenômenos que vêm sobrecarregar a condição humana. Então, responder ao estresse é reconhecer que ele é inevitável, ou seja, se eu estou em movimento, esse movimento tem atrito gera calor, desgaste, demanda de água, de energia para que se consiga chegar a algum resultado. Então, sem estresse, não há vida. Quer dizer, ou até existe um lugar onde esse estresse passou, que é a terra dos pés juntos, né? Lá parece que já não tem mais estresse. Vai ter estresse para a família, que tem que pagar o jazigo, enfim. Né? Então, acho que o recado para quem nos assiste, né? Cuidar, modismos em diagnóstico,
em psicopatologia, por exemplo, autismo, déficit de atenção, hiperatividade, bipolar, né? Eles têm um mérito, esses modismos, que é divulgar, acionar na população o alerta para dar uma olhadinha. Pode ser que isso seja relevante para ti, para um familiar teu, para um filho teu, e que isso possa, e por isso eu dei o exemplo, né, do pai que leva o menino para fazer o diagnóstico de déficit de atenção e ele se dá conta, eu sofro há 40 anos do mesmo problema que o meu guri tem, o danado tem agora a sorte de começar a resolver isso sem passar pelos 40 anos que eu passei, né? Tá ali, o guri vai se beneficiar, que bom para o guri, e ainda dá tempo no adulto de também tomar decisões. Então, cuidado, né? Cuidado com os exageros ou a ingênua, né, afirmação, olha, eu tenho a bandeirinha da solução, calma lá, vamos cotejar, né, opiniões, ouvir com mais vagar, né, a divulgação de informação de boa qualidade, buscar fontes razoáveis para confirmar e, na dúvida, procure um profissional, que é o mínimo que a gente faz até para um vazamento na casa da gente. Né? E voltando para o assunto de gestão, né, como tu falou assim, cuidado. Pode ser, né, eu gosto muito de usar a analogia de cursinho para as pessoas gravarem. Quando o cara me traz uma ideia, eu digo assim, pode ser. Como é que é o planejamento, como é que é a organização, de quem é que dirige, executa esse negócio, quem é que controla esse negócio. Se tu me explicar isso, a gente avança na discussão. Então, é poder ter métodos para significar coisas e dar caminhos às pessoas. Aliás, né, amanhã tem uma palestra na PUC, às 12 e... Aliás, hoje, né, eu tive uma palestra na PUC às 12h30, sobre mindfulness, atenção plena na gestão, que é esse modismo que estamos trazendo agora para a produtividade, que é a função da empresa. Doutor, Carlos Salgado, eu vou te dizer assim, você é brilhante, tá? Mente brilhante. Pela careca, talvez? Não, você é uma mente brilhante. Assistam o podcast do doutor, que é o podcast, e da doutora Carla Bica, Canal Culturalmente no YouTube. Canal Culturalmente. Temáticas de cultura e saúde mental. E que legal, eu gosto muito sobre isso, eu acho que a cultura é o que transforma a sociedade. Então, estamos aqui encerrando mais um programa Mindset, 195º programa. Não podemos esquecer de agradecer sempre os nossos patrocinadores, Shopping Total, há mais de 20 anos presente a cada momento, Home 7200, tudo para a sua casa, Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores, o Método em Soluções de Engenharia e a Promed Soluções em Saúde. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.